Passaremos então a última palestra desta manhã com o tema A indisponibilidade de bens e o arresto por decisão do Tribunal de Contas, possibilidade e limites, que será ministrada pelo senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, Dr. Daniel de Carvalho Guimarães. Nosso palestrante, bacharel em Direito pela Federal de Minas Gerais, especialista em Direito Tributário pela PUC Minas, exerceu, dentre outros cargos, procurador da Fazenda Nacional em Belo Horizonte, juiz federal substituto no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, aqui em Vitória. Atualmente é procurador do Ministério Público de Contas de Minas Gerais, sendo seu procurador-geral desde junho de 2014. Vamos então ouvir o Dr. Daniel de Carvalho Guimarães. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite que foi feito na pessoa do presidente aqui do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, nosso grande amigo Sérgio Abudib. É um prazer participar novamente desse evento. Participei em Palmas ano passado, foi muito proveitoso. E me traz uma honra especial de voltar a Vitória, onde morei por 4 anos, como foi anunciado. Foram 4 valorosos anos da minha vida e guardo aqui vários amigos. Então é sempre um prazer revê-los. O tema que me foi proposto é a indisponibilidade de bens nos tribunais de contas, possibilidades e limites. Eu vou dividir a exposição basicamente em 2 partes. Vou fazer alguns apontamentos mais teóricos para depois analisar alguns casos concretos que aconteceram no âmbito do TCU e que foram enfrentados posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, para dar um panorama jurídico da questão. Muito bem. Em primeiro lugar, a pergunta que se faz é possível aos tribunais de contas decretarem disponibilidade de bens? Bom, claramente a resposta tem que ser positiva, senão eu teria que sair imediatamente aqui do palco. Enfim, como os tribunais têm enfrentado essa questão? De acordo com a Constituição, caberia aos tribunais de contas julgar as contas, os atos de despesa, os contratos de todos os administradores e também de particulares agindo em colaboração, aqui colaboração é um termo bem geral, incluindo contratos, etc. E, para isso, os tribunais de contas deveriam apurar eventuais ilícitos e irregularidades, deveriam também apurar prejuízos ao erário eventualmente existentes, e também imputar responsabilidades. Para alcançar esse resultado final, são necessários alguns instrumentos. A indisponibilidade é uma medida cautelar, que estaria dentro das medidas cautelares no novo Código de Processo Civil, uma tutela provisória antecedente, e que serve para garantir o resultado útil do processo. Nesse caso da indisponibilidade, haveria um requisito adicional, que seria a necessidade de apuração de ao menos indícios relevantes de prejuízo ao erário, porque aí a indisponibilidade serviria para garantir, com o patrimônio dos eventuais responsáveis, o ressarcimento do erário municipal, federal ou estadual. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre essa questão em várias oportunidades. Eu extraí de um especial acórdão, que foi da lavra do ministro Gilmar Mendes, um caso envolvendo a Lava Jato e a Petrobras. Em primeiro lugar, o ministro cogita da possibilidade, da necessidade de autorização legal. Eu coloquei uma interrogação pelo seguinte: o ministro diz, analisando um caso envolvendo o TCU, que na lei do TCU há essa autorização legal específica, no artigo 44, parágrafo, me foge a memória aqui, se é o primeiro ou se é o segundo, acho que é o segundo. E nessa lei há expressamente essa possibilidade, mas seria necessário essa previsão específica no âmbito estadual dos tribunais de contas? Eu sei até que foi antecipada a informação de que até aqui no Tribunal de Contas do Espírito Santo não haveria essa disposição expressa na lei orgânica, em Minas Gerais há. Bom, como eu disse no início, o uso desse instrumento, desse meio, decorre diretamente da competência prevista na Constituição. Então, retirar dos tribunais essa possibilidade seria impedir, ou pelo menos dificultar o exercício da competência prevista na Constituição. Se é atribuído aos tribunais de contas essa apuração dos ilícitos e também o ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, por que não autorizar, pelo seu poder geral de cautela,
que os tribunais pudessem adotar, em casos excepcionais, guardados alguns requisitos que nós vamos analisar, a possibilidade de tornarem disponíveis bens de agentes públicos ou de particulares envolvidos. Então, não faria muito sentido. Então, mesmo em casos em que não há lei específica, no meu entendimento, é possível extrair da própria Constituição e também do CPC, que prevê essas tutelas cautelares de forma geral, um regramento subsidiário para que os tribunais de contas pudessem exercer a sua competência em plenitude. Muito bem. Outra condição seria uma situação concreta de excepcional gravidade. Como eu disse no início, essa cautelar de indisponibilidade seria possível em casos em que se apure eventual prejuízo ao erário. Mas prejuízo ao erário pode se dar de várias formas. Todos aqui que trabalham no controle externo sabem. Os casos que o Supremo enfrentou, e a gente vai ver no final, são casos de excepcional gravidade porque envolvem condutas com alto grau de reprovabilidade, quantitativos de prejuízo ao erário muito altos e que podem tornar o processo, ao final, fracassado no seu objetivo de tentar ressarcir o erário dos prejuízos. Então, é necessário que na decisão que decrete a indisponibilidade, aqui colhendo os ensinamentos do nosso palestrante antecessor, que o ministro ou o conselheiro faça o cotejo do quadro fático das condutas e dos atos praticados e com uma situação de excepcional gravidade que exija essa indisponibilidade. Muito bem, como a indisponibilidade vai recair sobre o patrimônio de determinadas pessoas físicas ou jurídicas, também é necessário aqui na decisão que haja uma individualização da conduta. Como é uma decisão cautelar, não é uma decisão definitiva, logicamente não se exige um exaurimento da responsabilidade e da individualização, mas é necessário apontar por que aquela determinada pessoa pode responder pelo prejuízo ao erário, seja ele um agente público que ordenou a despesa sem o cumprimento de determinadas regras, seja ele um particular que agiu em conluio, seja ele uma empresa que apresentou um serviço ou um produto inferior ao que foi contratado. Então, é necessário que haja esse cotejo. Essa, para mim, é o principal requisito para que a decisão seja considerada bem fundamentada, que é a dificuldade de ressarcimento. O próprio Código de Processo Civil, no artigo 305, salvo engano, prevendo as tutelas provisórias, a tutela cautelar antecedente, diz que em caso de persecução do resultado útil do processo, se não houver a indisponibilidade, pode ser que ele, ao final, não consiga concluir o seu objetivo, que é o de ressarcir eventual prejuízo. Então, aqui é necessário também que o julgador consiga extrair do caso concreto elementos que digam, olha, aqui a conduta realmente foi reprovável, há indícios graves de ilicitude, há um prejuízo estimado de tanto, e se não houver a cautela de se já garantir esse ressarcimento com parte do patrimônio dos responsáveis, lá na frente, depois do final do processo do Tribunal de Contas, quando quem vai executar vai ser o Poder Judiciário pela entidade prejudicada, isso já não será mais possível. Então, aqui, para mim, é o requisito mais importante. Eu coloquei esse último porque várias defesas têm trazido essa questão, que é da dilapidação patrimonial, justamente para justificar que, olha, a cautela só pode ser possível se houver prova, demonstração de que os potenciais responsáveis estão se desfazendo do patrimônio. Aqui fiz uma hashtag, por quê? Porque, na verdade, isso não é um requisito reconhecido pela jurisprudência. Isso pode funcionar como um reforço num caso concreto, mas não é necessário que se prove a dilapidação patrimonial em si para que a cautela seja deferida. Muito bem. Estabelecida a possibilidade da indisponibilidade nos tribunais de contas, a gente tem que agora verificar alguns limites. A primeira classe de limites que eu pretendo apreciar são os limites subjetivos. Quem pode se submeter a uma cautelar de indisponibilidade? Em primeiro lugar, eu acho que aí não tem muita dúvida, são os agentes públicos envolvidos em atos que supostamente são ilícitos, né? A dúvida principal fica em relação aos particulares.
é possível os particulares se submeterem a essas medidas cautelares? Pois bem, há duas correntes no Supremo. Na verdade, há dois tipos de manifestações, não chega a ser duas correntes, porque não há uma clara divisão entre os ministros. A que ficou mais conhecida recentemente foi uma posição manifestada pelo ministro Marco Aurélio, num caso envolvendo a Petrobras, em dois mandados de segurança que a gente vai ver na frente, da Odebrecht e da OAS, em que a empresa questionava uma medida cautelar de indisponibilidade que foi proferida pelo TCU, porque o artigo que fundamenta a indisponibilidade estaria localizado numa parte da lei referente à fiscalização de contratos. Então, aquele artigo deveria ser interpretado de acordo com a posição que ele se encontrava na norma. Ou seja, ali só seria possível a indisponibilidade para o TCU em relação aos agentes públicos que tinham como dever fiscalizar os contratos e assim não o fizeram. Houve duas liminares do ministro Marco Aurélio que suspenderam as cautelares de indisponibilidade, tanto da Odebrecht quanto da OAS. E tem uma outra corrente, que aí eu citei o ministro Barroso, a ministra Rosa Weber, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que já se manifestaram, dizendo que é possível sim que a medida alcance os particulares, uma vez que o Estado, o agente público, na maior parte das vezes, não age sozinho em casos de prejuízo ao erário. Todos aqui nós sabemos que, num caso envolvendo prejuízo ao erário, normalmente há um conluio ou uma omissão do agente público ou uma ação deliberada para permitir que o erário seja lesado juntamente com algum particular. Ou seja, em casos mais comuns, ele recebe um valor para prestar um determinado serviço ou entregar algum produto e o entrega em qualidade inferior ou faz um jogo de planilha para valorizar e superestimar e subestimar determinados itens da planilha, mas isso tudo acaba envolvendo também particulares que são contratados. Então, não faz sentido você proibir que a medida de indisponibilidade não possa afetar os particulares. Então, na maior parte dos ministros do Supremo, isso não tem muita dúvida. Aqui eu esmiuço os casos, é o caso da refinaria Abreu e Lima, que inicialmente foi apurado um suposto prejuízo ao erário na faixa de 2 bilhões de reais. Isso em relação a todos os contratos envolvendo a refinaria Abreu e Lima. Se o ministro Bruno Dantas estivesse aqui, poderia confirmar essa informação para mim. São vários processos no âmbito do TCU que apreciam os vários contratos sob suspeita da refinaria Abreu e Lima. E isso seria o prejuízo consolidado, né? Aqui é o mandato de segurança da Odebrecht e aqui o mandato de segurança da OAS, como eu já tinha dito. Aqui já a corrente do SIM, esse é o mandato de segurança que eu entendi que tinha uma decisão mais completa, abrange vários aspectos da indisponibilidade, que é da autoria da ministra Rosa Weber. Também no caso da refinaria Abreu e Lima, já é um outro procedimento, né, um outro contrato, envolvendo a consultora Queiroz Galvão. A gente está vendo que esses casos que o TCU enfrentou realmente são de excepcional gravidade. Não é qualquer dano ao erário que pode fundamentar uma medida de indisponibilidade, até por uma questão de viabilidade processual, porque um processo de indisponibilidade, ele tem que ter prioridade de processamento, não tem jeito, porque a lei do TCU exige prazo de 1 ano para a medida, podendo ser prorrogado, obviamente, a depender da complexidade do caso, e esses casos são bastante complexos. Então, se você banaliza o Instituto e abre a sua aprovação para qualquer tipo de dano erário, você acaba inviabilizando a situação do tribunal. Você não tem como priorizar a atuação em determinados casos. Nesse caso específico, a ministra Rosa Weber, ela reconheceu a possibilidade de indisponibilidade, inclusive de particulares, mas nesse caso, ela acabou deferindo parcialmente a liminar para retirar do bloqueio determinados recursos financeiros que envolviam a própria viabilidade econômica da empresa. Então, por isso, ela deferiu a cautelar. Pois bem, há algumas exceções aqui que foram já tratadas na jurisprudência. A primeira
envolvendo as pessoas jurídicas que firmaram acordo de leniência. Porque o próprio acordo de leniência é uma manifestação do Estado acusador diante de um colaborador que reconhece a prática de ilícitos em determinada seara e não pode surpreender depois o colaborador com um ato praticado de constrição de bens, já que todo o acordo de leniência envolve a descrição de fatos e também o exercício de benefícios pela pessoa jurídica. Então, o TCU entendeu que tanto a pessoa jurídica que firma acordo de leniência como a pessoa física que, eu coloquei delação, mas os termos da lei de colaboração premiada, estariam excluídos dessa indisponibilidade. E aqui há um acordo no TCU que enfrenta essa questão expressamente, que também é da refinaria Abreu e Lima, e que duas pessoas físicas, velhas conhecidas nossas, aqui da Operação Lava Jato, é bom até rememorar, porque são tantas as pessoas que aparecem que a gente acaba esquecendo, né? Pedro Barusco e Paulo Roberto Costa. Muito bem. Outro caso de exclusão mais recente que eu consegui coletar da jurisprudência foi o caso da pessoa jurídica em recuperação judicial. Qual que era o caso aqui? Aqui envolve uma questão de competência. O STJ, em outra matéria, definiu que cobranças de dívidas, inclusive envolvendo fazenda pública, em relação a pessoas jurídicas que estivessem em situação de recuperação judicial, não poderia ser apreciado por um juízo diferente do juízo falimentar. Vamos usar a expressão antiga aqui. Isso era um julgado do Superior Tribunal de Justiça. O TCU entendeu que, no caso de uma indisponibilidade de bens, isso não poderia afetar empresas nessa situação, porque, tal como o judiciário não poderia enfrentar, um juízo de fazenda pública poderia enfrentar, o TCU muito menos. Então, no caso dessa empresa, que foi esse mandado de segurança do Supremo Tribunal Federal, na verdade o TCU decretou, e a Alumini questionou o caso, é um caso da Comperj, o Supremo afirmou que a indisponibilidade não poderia alcançá-la. Então, seria mais um caso de exceção subjetiva à medida de indisponibilidade. Pois bem, eu coloquei o limite temporal, mas, como uma medida cautelar, normalmente ela vai no início ou no curso da apuração, como está escrito na lei do TCU, que é reproduzida em alguns estados. O Supremo chegou a apreciar essa questão, mas de forma mais superficial, nesse caso aqui, que é envolvendo o fundo de pensão Portales dos Correios, essa empresa teria feito algumas operações que foram consideradas prejudiciais ao patrimônio do fundo de pensão, mas o ministro Barroso determinou o desbloqueio porque a apuração dos fatos e dos indícios, inclusive do prejuízo, ainda era muito incipiente. Então, na opinião do ministro, não se excluiria a possibilidade de indisponibilidade num futuro, quando a instrução tivesse um pouco mais robusta. Então, é só uma crítica ao início do processo, não quer dizer que seja o primeiro ato do processo. Você tem que ter elementos para configurar a necessidade da indisponibilidade. E isso não exclui a possibilidade de, ao longo da apuração, você determinar a indisponibilidade de acordo com o seu grau de instrução probatória. Mas quais são os bens do patrimônio dos responsáveis que são objeto da indisponibilidade? Muito bem. Bens móveis e imóveis, não há nenhuma dúvida, né? Aqui eu destaco veículos, aeronaves, embarcações e os imóveis de maneira geral. A dúvida maior é: dinheiro pode ser bloqueado pelos tribunais de contas? Haveria aqui o exercício de uma prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário? Haveria quebra de sigilo bancário numa ordem desse tipo? Muito bem. O Supremo entende que não. É possível bloqueio de dinheiro pelos tribunais de contas. É o caso, novamente, da refinaria Abreu e Lima, um caso bem rumoroso. E naquele julgado que eu já trouxe do Supremo, né, a ministra Rosa Weber enfrentou expressamente essa questão. Apesar de, no final, ela ter deferido
a liminar para suspender em parte o bloqueio, foi por outros fundamentos, mas ela reconheceu que é possível sim o bloqueio de dinheiro. Uma coisa que me veio à cabeça a refletir sobre esse tema é o seguinte: indisponibilidade exige a perda temporária de uma das prerrogativas do direito de propriedade, que é o direito de dispor sobre o bem. Isso em bens móveis, imóveis, fica mais claro. Você não pode alienar o seu veículo, você não pode onerar o seu imóvel. Agora, e dinheiro? Se você torna o dinheiro indisponível, você impede o exercício praticamente de todas as prerrogativas de propriedade sobre aquele bem. Mas o Supremo ainda assim reconhece, é claro, há alguns temperamentos, porque é necessário que a empresa, apesar de responsável, continue funcionando, para que ao final consiga responder pelo dano. Não adianta você matar a empresa para depois tentar colher alguma coisa ao final, juntando os cacos restantes. Obviamente isso não é possível. Então o Supremo tem feito esse juízo de proteção da empresa para que ela permaneça viável economicamente. E como vocês viram, inclusive tem empresas em recuperação judicial, por conta de toda a circunstância. Foi esse o caso, o deferimento da liminar foi para a preservação dos recursos para a sobrevivência da empresa. Outra dúvida que aflige muito quem atua com essa área de indisponibilidade, e eu troquei muitas ideias com o pessoal do TCU sobre isso, é o cumprimento. Muito bem. Como que você vai executar uma ordem de indisponibilidade de bens imóveis, por exemplo? Você vai mandar ofícios para todos os cartórios do Brasil? Obviamente isso não é possível. Vai mandar só para os cartórios do Estado em que a empresa tem sede? Também não se mostra eficiente. Então, o CNJ estabeleceu essa Central Nacional de Indisponibilidade de Bens para uso do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, quando determina as ordens de disponibilidade, seja em processos cíveis ou criminais, utiliza essa central. Como é que funciona? O órgão, a instituição que tem esse poder, pode fazer um convênio com essa central para que faça uma ordem eletrônica para que seja espalhada para todos os cartórios do país, pelo CPF ou pelo CNPJ da pessoa jurídica, e essa ordem é cumprida de forma praticamente instantânea. Muito bem, para fazer esse convênio, em Minas Gerais a gente iniciou já as tratativas, o Ministério Público de Contas, que em Minas é a instituição que faz o cumprimento dessas decisões por lei, pela lei orgânica, e o Tribunal de Contas, que é a instituição que determina a indisponibilidade, já firmamos o convênio com essa central e vamos começar a executar esse convênio para tornar mais célere essas indisponibilidades. Os outros bens móveis, a gente já tem conhecimento de quem a gente tem que procurar, onde é necessário os registros, DETRAN, Capitania dos Portos e ANAC. A junta comercial também, para as participações societárias, mas a liquidez desses bens são bem menores do que os demais. E aqui, no caso das instituições financeiras, a gente tem encontrado alguma dificuldade. O TCU encontrou uma saída que nós pretendemos aderir, que não é adesão ao Bacen-Jude, porque o Bacen-Jude é só do Poder Judiciário. Eu acho que a gente tem que quebrar um pouquinho isso, mas eles ainda são resistentes. Mas há um outro mecanismo dentro do Bacen que recebe as ordens dos tribunais de contas e faz, por um outro caminho, faz a comunicação aos bancos e os bancos fazem a indisponibilidade. O que eu recebi de informação do TCU foi que eles informam que fizeram o bloqueio, mas não informam quanto foi bloqueado, porque eles entendem que seria quebra de sigilo bancário. Bom, aí eu fiquei sem entender. Como é que eu vou saber se a pessoa teve até mais dinheiro bloqueado do que o necessário? Então, a gente precisa dessa informação. E não há quebra de sigilo bancário. O sigilo bancário envolve inúmeras informações acerca das transferências financeiras, e não só o montante que foi bloqueado. Então, data máxima vênia, discordaria dessa posição do Bacen. Bom, a segunda etapa da palestra, eu vou expor alguns casos concretos que ilustram bem como funciona essa indisponibilidade. Esse caso 1 eu trouxe, mais por curiosidade, para definir que o TCU já vem enfrentando essa questão há bastante tempo. Esse é um caso rumoroso, que todo mundo conhece, que é o caso
do Fórum Trabalhista de São Paulo e desses dois personagens aqui que já estão bem esquecidos na nossa história, mas que tem que ser lembrado sempre. Esse foi um prejuízo estimado na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo na margem de 170 milhões em valores de 96. Então podemos ver que os valores foram significativos nessa época. E foi um dos primeiros casos em que o TCU adotou a indisponibilidade como forma de garantia dos débitos. Os outros casos envolvem basicamente casos da Operação Lava Jato. Perdão. Esse é o do Postales, que é o Fundo de Inspeção dos Correios, na verdade a Operação Greenfield, né? Aqui teria havido prejuízo pela má aplicação dos recursos no Fundo de Previdência. Eu fiquei pensando, se o Fundo de Previdência dos Correios, né, o prejuízo geraria em torno de mais de 500 milhões de reais. É uma estimativa, obviamente. E foi judicializado nesse mandado de segurança. Imaginem o que acontece com os institutos de previdência nos municípios. O cuidado que nós temos que ter nessa fiscalização. O Tribunal de Contas de Minas tem uma jurisprudência consolidada já de que cabe aos institutos de previdência a aplicação dos recursos em qualquer tipo de instituição financeira. A questão é saber como a fiscalização vai ser exercida, porque há casos concretos, inclusive eu enfrentei uma de Montes Claros, em que houve aplicação por uma determinada instituição financeira que veio a ter a sua intervenção decretada pelo Bacen à época. E a aplicação foi feita quando já havia suspeitas sobre essa instituição. Então isso é muito perigoso, envolvendo inclusive recursos que vão corresponder à aposentadoria dos servidores. E isso foi feito num fundo que, em tese, tem muito mais expertise e experiência do que qualquer instituto de previdência municipal. Então isso é perigoso. Nesse caso, o ministro Barroso achou que a apuração do TCU era ainda inicial e não havia configuração mais clara e consubstanciada do prejuízo. Então, por isso, deferiu eliminar. O outro caso, que está no TCU, veio de uma representação do Ministério Público de Contas da União. Foi o caso da famosa aquisição da refinaria de Passadinha, né? Aqui os números são representativos. A estimativa de prejuízo do total da operação é de 1.245 bilhões na aquisição. Foi uma operação complexa, é verdade, não vou nem contar os detalhes aqui para não cansá-los, mas, de qualquer forma, grosso modo, há nos autos do TCU um laudo que foi contratado pela Petrobras de uma agência americana que avaliou a refinaria de Passadinha em 126 milhões de reais. E o valor que foi pago por ela, ao final, foi 1.245 milhões. O TCU, recentemente, fez uma apreciação sobre isso e condenou um dos diretores, Nestor Cerveró, e o presidente, à época da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, a pagar um prejuízo em relação a um dos atos que foi a assinatura de uma ata que permitia a recompra, a compra dos 50% dessa refinaria que pertenceria a uma empresa belga, que também foi mal avaliada à época. Nesse caso, houve um mandado de segurança da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que foi julgado pelo plenário do Supremo, foi feito pelo José Sérgio Gabrielli, Nestor Cerveró, Renato Souza Duque, e a liminar foi indeferida e a segurança foi denegada, isso em 2015. Esse foi um dos primeiros casos que o TCU analisou da Operação Lava Jato. E foi concluído parte recentemente, eu acho que no dia 30 de agosto teve o primeiro julgamento. Houve um outro mandado de segurança, também do ex-presidente da Petrobras, porque houve a extensão da indisponibilidade por mais um ano pelo TCU e ele questionava que não havia fundamentação para estender a indisponibilidade. A liminar foi indeferida, até porque ele já tinha sofrido um outro bloqueio por um outro caso. Então, seria inócuo o deferimento dessa liminar, que seria o caso da refinaria Abreu e Lima, que também envolve o ex-presidente da Petrobras. Ainda nesse caso, houve mais um mandado de segurança, dessa vez do ministro Edson Fachin, de uma outra pessoa, o Guilherme de Oliveira Estrela, também contra a renovação da indisponibilidade,
que houve bloqueios de recursos financeiros, mas que ainda está pendente de julgamento. Na última consulta que fiz, não tinha decisão do ministro ainda. Pois bem, esse é o penúltimo caso que eu vou apreciar, para a gente conseguir depois irmos para o almoço. É o caso da refinaria Abreu e Lima, né? Ministro Zinler é o relator, um prejuízo estimado de R$2 bilhões. Esse é um dos contratos de implantação de unidade de hidrotratamento. Não me pergunto o que é isso, eu não sei. E aqui foi o contexto em que as decisões do ministro Marco Aurélio, que eu disse que retirou da incidência das indisponibilidades dos agentes privados. São esses 2 mandados de segurança que eu já tinha antecipado para vocês. Esses casos, o Ministério Público, inclusive, tem parecer nos processos já pelo indeferimento da negação da segurança, mas o ministro Marco Aurélio ainda não pautou para definição no plenário. Muito bem. O último caso, também envolvendo a refinaria Abreu e Lima, também de relatoria do ministro Zinler. Aqui eu queria fazer um destaque. Eu assisti uma apresentação do ministro Zinler, e inclusive, conselheiro Elvésio, foi num evento no TCM do Rio de Janeiro, em que ele expôs um método econômico de apuração desses prejuízos, uma forma primorosa de trabalhar do TCU, inovadora, que tem levado ao Supremo e confrontado o Supremo com uma realidade muito dura, de que os tribunais de contas têm esse papel de aprimorar os seus métodos de controle. E o ministro Zinler trouxe toda uma metodologia de cálculo econômico para verificar superfaturamento de itens, prejuízo ao erário, que é impressionante como ele inovou nessa parte e ajudou muito na elaboração do voto. Aqui são os contratos das tubovias, que teriam acarretado um prejuízo de R$960 milhões ao patrimônio da Petrobras. Esse caso também foi judicializado, é o caso da Queiroz Galvão. Houve só o desbloqueio de parte dos ativos financeiros para impedir que a empresa ficasse em dificuldade e se tornasse inviável. Mas essa decisão, se vocês quiserem anotar uma decisão para estudar nesse caso, eu indico essa. Podem anotar o número 34446 da ministra Rosa Weber, é uma decisão bem completa que enfrenta vários itens dessa questão, até porque a empresa fez um mandato de segurança bem completo, questionando a decisão de forma ampla. Bom, pessoal, então, eu tive que ir mais rápido por causa da hora, mas, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade. Esse tema tem sido discutido no TCU, no Supremo, tem recentemente aparecido nos tribunais de contas dos estados. Eu acho que é uma decisão que tem que ser feita, mas não de uma maneira disseminada, indiscriminada, para que o Instituto não seja banalizado, porque quando as questões chegam ao Poder Judiciário, é necessário que, para defendê-las, você diga, esse caso merece uma indisponibilidade, esse caso é excepcional. E todos esses que eu narrei, eu escolhi 5 de 10 casos que eu tinha captado, apresentam excepcionalidade, seja pela reprovabilidade excessiva das condutas, seja pelo prejuízo milionário ou bilionário das condutas. De qualquer forma, muito obrigado, espero que tenham gostado.